Sejam todos bem-vindos ao canal Junior Artes Rosa do Deserto. No nosso quadro Quartas do Replantio de hoje, nós vamos estar prestigiando uma planta muito querida por todos que cultivam rosa do deserto. Uma planta muito amada, muito cobiçada, muito desejada, enfim, são vários artifícios, vários pronomes que a gente pode usar para essa tão linda e maravilhosa planta que tem a ID Viúva Negra. Então, no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo o procedimento de troca de vaso e substrato dessa planta, porque ela não se adaptou muito bem a esse substrato, então eu vou fazer alguns procedimentos e mudar ela para uma cuia menor, para ela se reestruturar e dar continuação ao seu desenvolvimento. Então, convido a todos vocês a assistir esse vídeo até o final, sem pular etapas. Por mais que sejam vídeos semelhantes a todos os outros que vocês já viram, mas que cada planta é única, cada desenvolvimento é diferente. Por mais que o procedimento seja igual. Então, antes de mais nada, eu peço a todos que quem não é inscrito no canal, que se inscrevam, deixem o like, compartilhem. É rápido, simples, prático, ajuda demais o canal a se desenvolver. E juntos, nós vamos para mais um episódio da nossa quarta do Replantio. E hoje, com a nossa Viúva Negra. Então, toca a vinheta e vamos que vamos. Bom, pessoal, voltando, tá aí a nossa Viúva Negra, como vocês podem ver. Ela ainda tá com a placa original de quando ela veio. Lembrando que, quando eu digo essa Viúva Negra, é porque eu tenho outra Viúva Negra. Geralmente, pessoal, em meu cultivo, das minhas matrizes, eu sempre costumo ter duas, três da mesma para não correr o risco de perder alguma planta. Só se for um evento muito catastrófico, de eu perder duas, três plantas da mesma identificação. Só se for alguma coisa bem desastrosa. Mas, de antemão, eu tenho alguns amigos, que são Tony e Thalita, que são parceiros do canal, são amigos pessoais, que a gente sempre faz troca de material, então eu não corro mais esse risco de perder uma planta, porque a gente sempre está fazendo troca de materiais, e com isso daí eu não corro mais esse risco. Inclusive, Tony e Thalita, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Vocês são parceiros de verdade. Então, vamos que vamos. Para esse procedimento, você já sabe que eu estou usando algumas cuias. Aí é uma cuia, aí é uma cuia 21. E eu vou reduzir para que ela fique num tamanho compatível. Eu poderia deixar muito bem ela aí nessa cuia. Só que por economia de espaço e estruturação da planta, eu estou reduzindo o tamanho dela. Vou botar para essa cuia aqui, ó. Aqui é uma cuia 18. Vocês podem ver o tamanho proporcional dela, tá vendo? Deixa eu colocar aqui uma do lado da outra para vocês verem, ó. Tá vendo? Uma do lado da outra, só para vocês terem uma dimensão. Aí, ó. A cuia 18 é relativamente menor, mas ela vai se reestruturar e vai se restabelecer da mesma forma. Mais para frente, quando a gente tiver necessidades, a gente vai mudando. Porque um dos erros que eu cometi e que eu acredito que muitas pessoas cometem é pegar uma planta desse porte e já colocar em uma bacia enorme. A planta vai se desenvolver? Vai. Vai ter mais espaço para ela crescer? Vai. Só que para o tipo de caudex que eu gosto, que é aquele caudex mais gorducho, não vai ser tão benéfico, porque a raiz pivotante dela vai crescer direcionadamente para baixo, como sempre crescem as pivotantes, e vai perder um pouco do formato que eu gosto. Mas isso daí, pessoal, é uma opção minha, entendeu? É um detalhe meu. Não é regra, não é nada, tá bom? Então vamos agora acompanhar o procedimento da nossa Viúva Negra. Primeiramente, eu vou remover essas pedras. É só ir e tirar as pedras. Essas pedras eu vou usar já para drenagem.
Geralmente eu uso isopor, mas o isopor que eu uso ele acabou, então eu vou usar essas pedras aqui para ser a drenagem. A maioria das vezes também eu uso carvão, carvão triturado. Coloco o carvão no fundo do vaso e ele serve ainda melhor, porque o carvão ele tem uma propriedade que ele mantém um pouco da adubação que a gente faz. Então, por exemplo, se a gente faz uma adubação via solo e às vezes essa adubação ela sai por baixo do vaso, então o carvão ele vai segurar um pouco dessa adubação. E quem já coloca carvão no fundo do vaso sabe que quando vai fazer o replantio, tem algumas raízes que elas prendem no carvão de baixo. Então, por elas sentirem que no carvão tem alguns nutrientes, elas vão se segurar ali, porque ali elas vão estar absorvendo nutrientes também. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, eu já coloquei a brita aqui no fundo. E aí agora eu vou pegar a minha bacia, tá vendo como vocês podem ver? Vou colocar a planta aqui dentro e vou fazer a retirada desse substrato. Para isso eu vou usar um vaso mesmo, vou colocar um vaso aqui só para ficar um pouco mais alto, para vocês verem e continuar com o procedimento. Próximo passo é a gente remover o resto dessas pedras aqui. A gente removendo essas britas, no caso eu falei pedras, mas são britas, umas britas maiores que geralmente eu coloco para dar uma ornamentação legal aos nossos vasos. E também para segurar o substrato no vaso, porque minhas plantas elas ficam no tempo aberto e aí às vezes chove e com isso joga substrato fora, joga adubo que eu coloquei e enfim. É só uma maneira que eu achei de dar uma rusticidade aos meus vasos, juntamente com o propósito de segurar o substrato e o adubo que eu jogo aqui em cima. Pronto, agora que eu já tirei toda a brita, no caso só quero falar pedra, mas é brita. Vocês podem ver, ó, a quantidade de erva daninha. Isso daqui é horrível. A gente tem que remover tudo. Mas como eu não vou usar mais, é só a gente ir virando, apertando ao redor. O bom de vaso plástico é isso, que a gente pode ir apertando aqui assim ao redor. E aí vai soltando o torrão com tudo. A gente dá uns tapinhas. Lembrando que, como eu sempre dou a dica, é importante a gente deixar a planta sem regar por alguns dias. E outro detalhe principal é vocês terem cuidado com aquelas lacraias, centopeias, porque esses bichos eles podem morder e dói demais. Em alguns casos pode causar até febre e não é legal não. Ó, vocês podem ver que ela não se adaptou muito bem ao substrato, a ponto de não soltar quase que nenhuma raiz. E as próprias raízes não se desenvolveram muito bem. Então, já estava na hora mesmo de a gente fazer esse procedimento. Mas mesmo assim ela está com um enraizamento legal. Vou manter a estrutura, até porque não tem caudex para levantar. E falando um pouco sobre aquela questão da pivotante e do formato do caudex, olha aí o que eu falei, ó. Deixa eu terminar de tirar esses negocinhos aqui que eu vou mostrar a vocês. Ó. Olha o que eu falei com vocês. Você se lembra que eu falei com vocês a questão da gente plantar em vaso fundo? Aí, ó. Ela cresceu alongada, não pegou um formato de um caudex gorducho, e aqui embaixo pegaram raiz, entendeu? Não é uma planta de estaca,
como vocês podem ver, não é uma planta de estaca, mas que perdeu o seu formato por conta do local em que ela foi plantada. Provavelmente essa planta aqui ela estava naqueles sacos de muda, aquele saco de muda que a gente conhece muito bem, e aqueles sacos pretos que a gente conhece. Então ela cresceu para baixo em vez de engordar. Próximo passo aqui agora, vou dar uma lavada nesse caudex e aí eu volto para a gente dar sequência ao vídeo. Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, voltando, tá aqui a nossa planta. Como vocês podem ver, ó, deu uma lavada. Graças a Deus não tem nenhum ponto de podridão. Tá vendo? Eu aproveitei para fazer alguma poda. Podei esse galho aqui, o de cá. Deixei esses dois aqui, ó, porque o broto tá bem novinho e bifurcou. Então, deixei esses dois aqui só para estruturação dela mesmo. Tá vendo? Tá aqui tudo direitinho. Como vocês podem ver aqui, ó, nossos produtos dos nossos parceiros da Cactus. Aí é o Fusion Power. Ele sempre vai estar presente com a gente nos nossos vídeos. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer agora? A nossa cuia já está com a brita no fundo para drenagem, como vocês viram no início do vídeo. E aí o procedimento, você já sabe. Nós vamos colocar substrato. Vamos pegar uma tampinha de garrafa PET de Fusion Power. Nós vamos colocar aqui. Cobrir um pouco de substrato. E vamos posicionar a nossa planta. Ela vai ficar assim. E aí agora é só a gente completar. Como eu tenho dito em alguns vídeos, inclusive eu falei naquele vídeo referente a Barbie, da quarta-feira passada, é importante a gente deixar o substrato um pouco abaixo do nível do vaso. Porque quando a gente for colocar alguns adubos, a exemplo de como eu fiz com a Barbie, a gente não vai perder, não vai estar jogando dinheiro fora. Então, basicamente aqui já está finalizado. Vou limpar essa bancada e volto para mostrar a planta de maneira mais estrutural para vocês. Então, vamos que vamos. Pronto, pessoal, trabalho finalizado. Vou estar mostrando a vocês aqui um pouco mais de perto. Aqui é a cuia. A planta ela ficou estruturada dessa forma aí, ó, como vocês podem ver. Aqui vou mostrar a vocês agora a poda que eu fiz. Tá vendo? A poda, tudo direitinho. Do lado de cá. Enfim, o que eu falei que é importante a gente manter no vaso é isso aqui, ó. É essa altura, tá vendo? Entre o vaso e o substrato. É pouco, porém, quando eu fizer a rega, isso daqui vai descer. Então, o que está faltando agora na nossa viúva negra é a plaquinha dela, que eu deixei por último. A plaquinha dela permanece a mesma. Não mudei, não coloquei as plaquinhas que geralmente eu faço. Apenas coloquei a data de hoje, hoje é 29/11/2023, e escrevi o nome dela com aquela canetinha permanente. Então, é só a gente prender na nossa planta. E tá aqui, a nossa viúva negra. Bom, pessoal, e com isso eu vou finalizando o vídeo. Aqui eu posso regar normalmente, diferente de quando a gente faz algum procedimento de limpeza de raiz. Não mexi em raiz nenhuma, então aqui eu já posso regar normalmente, porque até vai ajudar a segurar o substrato, a planta vai ficar um pouco mais firme, e assim ela vai se reestruturar melhor.
Daqui umas 2 semanas eu já posso voltar com o esquema de adubação nela, só por prevenção. E agora é só esperar ela desenvolver. No nosso grupo do WhatsApp, eu vou estar sempre atualizando. Então, se vocês não fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, vocês podem entrar. O QR Code vai estar aparecendo no final do vídeo. Então é só vocês escanearem. E vamos que vamos. Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem com Deus e fui!